Tem bola rolando para o Clube Náutico Capibaribe. Alô, alô, Raudinei Alves. Alô, Edinaldo, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui na Jornal, na JCFM. Náutico hoje teve um dia de treinamento fechado para a imprensa, sem janela nem para entrevista coletiva. E essa atitude foi tomada pela comissão técnica, pelo treinador, um dia depois da derrota para o River do Piauí, num jogo muito negativo do Náutico, né? Terceiro jogo em casa na Copa do Nordeste, terceiro jogo que o Náutico não consegue vencer e sequer conseguiu marcar um gol dentro de casa na Copa do Nordeste, o time do Náutico. Então, é um início muito negativo. Eu pergunto, Alan Al ainda está lá? Tá lá, e inclusive, daqui a pouco a gente vai ouvir Léo Franco, que é diretor de futebol do Náutico, ele está sendo apoiado pela diretoria. A diretoria comprou o discurso dele de que o treinador está tendo dificuldades por conta dos desfalques que o time tem tido nesses últimos jogos. Na verdade eu faço essa pergunta mais como uma provocação, mas não seria nada aconselhável tirar o treinador agora. Evidentemente que se ele não consegue uma classificação para a final do Campeonato Pernambucano, se no outro jogo que ele vai ter contra o Sport, né, pela Copa do Nordeste, ele também não consegue vencer, vai ficar insuportável, né? Vai ficar numa situação realmente muito delicada. Então, o que eu falo aqui é mais uma provocação, mas nesse momento é preciso ter calma, ter equilíbrio, mas tem que corrigir esses problemas que o Náutico está vivenciando. Porque, como você bem falou, o jogo do Náutico foi muito fraco, foi muito ruim. Time sem agressividade, time sem contundência nenhuma, time não consegue se impor dentro de casa. Você, quando vai para um jogo como esse, gente, até porque há, sim, ainda uma diferença técnica pró-náutico, no comparativo com o adversário, quando você vai para um jogo como esse, você espera, no mínimo, um time em cima do adversário, jogando, criando, pisando na área. Não, o Náutico não fez nada disso, né? O Náutico teve uma partida horrorosa, foi muito fraco, desorganizado, descoordenado, né? Sem agredir, sem se impor, sem ser protagonista. Tem que melhorar muito, amigo. O Náutico fez um primeiro tempo, até de certa forma positivo, claramente superior ao time do River, só que aí começou a esbarrar naquele mesmo problema que a gente bate na tecla desde o início da temporada. A dificuldade de fazer o gol, né? É um time que até cria, mas tem dificuldade para fazer o gol. E no segundo tempo, aí a situação piorou. O Náutico teve dificuldade até para criar jogadas. Você até me permite, Raul, né? Eu não achei que houve uma superioridade do Náutico no primeiro tempo. Porque se você for olhar as chances, quem teve mais chances no primeiro tempo foi o adversário. Você teve uma bola numa lambança geral do Wagner, que ele sai mal, e por pouco o jogador adversário não consegue fazer um gol por cobertura. Você teve também uma bola numa cabeçada perigosíssima. Ali sim o Wagner foi fundamental para tirar. O Náutico chutou uma bola com talicinho e nada mais. Exatamente, essa dificuldade na hora de chutar para o gol, na hora de fazer o gol. Eu digo da superioridade, Edinaldo, no sentido de criação de jogada. O Náutico até criou mais. Posse de bola, inclusive. Isso, né? posse de bola, criar jogadas, porque a gente pode notar, até pela quantidade de chances que o River teve, que são chances mais esporádicas, né? O Náutico não teve chances claras, mas estava criando mais. Só que no final ganha quem faz mais gols. E o Náutico tem tido esse problema. Não conseguiu fazer um gol ainda dentro de casa. Quando você vai para o segundo tempo, você tem, no primeiro momento que ele entra em campo, o Raiva Negas, de cara a cara com o goleiro, ele perde uma chance. Sim. Né? Eu acho que se limitou naquilo, porque depois o time do Rio botou uma bola na trave, gente. Poderia ter até vencido o jogo por 2-0, porque depois, lá na frente, vem a penalidade marcada pelo time do Rio e termina ganhando o jogo. Agora, que lambança da arbitragem em dois momentos do jogo, né? Primeiro, naquela situação de Talicinho, que ele dá um segundo cartão amarelo e expulsa Talicinho, só que só depois ele se dá conta que sequer tinha dado o primeiro cartão amarelo, que ainda era o primeiro cartão amarelo para Talicinho. E a outra lambança foi no pênalti. Um pênalti que foi bem marcado, né? Foi pênalti de fato. Lohan acabou puxando o jogador do River, só que ele deu o cartão para Wagner e na súmula, Edinaldo, ele colocou o Lohan, ele corrigiu o erro dele na súmula. Só que na hora do jogo lá, ele claramente levanta o cartão amarelo para o goleiro Wagner, que ficou inconformado, porque não teve nada a ver com a falta. Deu a louca no juiz, totalmente louco.
que o cartão amarelo não tinha que ser nunca para o goleiro do Náutico. Não, de jeito nenhum, claramente. Era para quem cometeu o pênalti, né? Agora, o pênalti foi claríssimo, aí ele não falhou, marcou como deveria ter marcado realmente. Mas, olha, Náutico, apesar dos desfalques, a gente tem que reconhecer isso, os desfalques pesam muito num time de elenco limitado como o Náutico, porque o Náutico também tem um elenco muito limitado, as opções são muito pequenas. Então, o Náutico vai ter que melhorar muito para se consolidar nessas competições que está disputando. Náutico ainda está na 4ª posição na tabela de classificação do Grupo B da Copa do Nordeste, mas corre sério risco de perder essa posição hoje, porque só o jogo do Náutico aconteceu nessa rodada. As outras equipes vão jogar e existe grandes chances do Náutico não terminar a rodada na zona de classificação para a próxima fase. Mas vamos ouvir Léo Franco, que é diretor de futebol do Náutico. Ele foi perguntado numa entrevista com o nosso Antônio Gabriel, hoje à tarde, se ele avalia positivamente o trabalho do técnico Alan Al até aqui. Que não seria muito correto fazer avaliação diante desse cenário de lesões que a gente tem acometido a nossa equipe. Eu acho que no momento que, nas poucas vezes que a gente teve todo mundo à disposição, a gente conseguiu performar bem. Como eu te disse, a imprensa, o analista, o torcedor, ele pode concordar ou discordar da forma como o treinador joga. Mas eu acho que uma questão é incontestável. Ele tem uma forma muito bem definida de jogar, que preza por uma equipe compacta, que preza por um jogo de aproximação. E aí são números que é importante citar. A gente teve a 2ª melhor defesa da primeira fase da competição do estadual. Então, todas as equipes jogaram entre si e a gente teve uma performance importante defensivamente, né? A gente é uma equipe que consegue criar, uma equipe que consegue ter um bom controle de jogo, né? A gente tem sofrido, às vezes, quando toma o gol, e isso aí é um fato, não adianta a gente querer enganar, que aí a gente vai estar enganando a gente mesmo. Nas vezes em que nós saímos atrás no placar, nós, com exceção da busca do empate lá em Caruaru, a gente não conseguiu um resultado diferente. Isso é importante, precisa ser trabalhado, mas precisa ser trabalhado por todos, né? Pelo treinador, pela equipe, coletivamente, pela equipe individualmente. E o Alan é um cara preocupado com esses aspectos todos. Ele tem demonstrado ao longo aqui do processo uma boa gestão de grupo, conversa coletivamente, conversa individualmente, tem a maneira dele jogar. A gente, quando foi ao mercado, né, o Náutico já sabia como o Alan gosta de jogar. Você precisa montar uma equipe que permita ao treinador implementar a ideia de jogo dele. Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso. Não fosse pelo grande número de lesões aí no setor ofensivo, certamente teríamos um desempenho não, teríamos resultados melhores. Tá, então, Léo Franco falando sobre esse desempenho do técnico Alan Al à frente do Náutico. E só uma última informação. Júlio César, que saiu sentindo dores ontem, vai ser reavaliado amanhã. Fim do Bola Rolando. Hora do